Olá, caros ouvintes. Eu sou Moscou e estarei aqui para apresentar o trabalho do Sidney Chalub, Trabalho, Lar e Botequim. Bom, primeiro farei uma apresentação sobre o Chalub e depois falarei mais sobre o livro que eu acho pessoalmente sensacional. Sidney Chalub, nascido no Rio de Janeiro em 1957, é formado em História pela Universidade Federal Fluminense. Ingressou como professor de História pela Unicamp em 1985. Publicou o Trabalho, Lar e Botequim em 86, sendo sua tese de mestrado pela Universidade Federal Fluminense. E, além disso, há outros trabalhos destacados, como o do Machado de Assis, o historiador, História em Coisas Miúdas e Trabalhadores na Cidade. Atualmente atua como pesquisador no Centro de Pesquisa História Cultural e Social pela Unicamp. Agora vamos direto para o trabalho escolhido para apresentar hoje, Trabalho, Lar e Botequim. É uma dissertação de mestrado defendido na Universidade Federal Fluminense em 1984, desenvolvido através de registros históricos do Rio de Janeiro no começo do século XX. A grande maioria desses registros virão de fichas policiais e de notas ou histórias publicadas em jornais locais, e essas histórias serão desde assassinatos, ciúmes e crimes de traição, dando destaque para o caso mais conhecido, Vida e Morte de Zé Galego, que é a história que despertou esse interesse no Sidney Chalub. É o caso de dois estivadores que estavam em seu horário de descanso jogando baralho quando se desentenderam e terminou na morte de Zé Galego a tiros de revólver. Eu vou ler aqui para vocês a transcrição da narrativa do Jornal do Comércio da época. Na rua de Gamboa, ontem à tarde, passou-se uma rápida e violenta cena que resultou a morte de um homem por um motivo aparentemente frívolo. Encontraram-se ali Antônio Domingos Guimarães e Antônio Pascoal Faria, estivadores e desafetos desde algum tempo por causa de uma amante que fora do primeiro e agora é do segundo. Davam-se os dois com alguma prevenção recíproca, mas não fugiam de falar uma ou outra vez. Jogavam ali no chão alguns estivadores, entre os quais se encontravam os dois, que, numa indisposição súbita, por causa de uma parada, altercaram e trocaram alguns insultos. Antônio Pascoal, porém, não se limitou a isso. Sacou de um revólver e atirou 4 vezes contra Antônio Domingos. O último tiro penetrou-lhe o crânio, tendo entrado por cima do olho direito. O estivador, atingido, caiu estertorando. O criminoso fugiu, em seguida sendo perseguido por vários indivíduos que o haviam assistido à cena. Pascoal, ao passar em frente ao quartel dos bombeiros de Gamboa, perseguiram-no às pressas nos números 37 e 32, que conseguiram prendê-los na casa de cômodos da rua Gamboa, no número 127, onde se homiciara. O criminoso foi levado depois do quartel dos bombeiros para a sede do 8º Distrito Policial, onde o delegado Dr. Melo Tamborim fez lavrar o auto de prisão em flagrante. O ferido, cujo estado foi logo julgado desesperador, foi transferido para o Hospital da Misericórdia, acompanhado por uma comissão de sócios da União dos Estivadores. O criminoso, interrogado pela autoridade, negou que estivesse dado os tiros em Guimarães e disse que este sim lhe dera 2 tiros que o obrigaram a fugir. Depois disso, ainda ele ouviu 2 tiros que não sabe quem disparou. Ao seu interrogatório, seguiu-se o das testemunhas de vista em número de 8. Todas elas acordes declararam perante o criminoso tê-lo visto atirar sobre Guimarães. Em vista dessa atitude das testemunhas, Antônio Pascoal resolveu fazer a confissão do crime. Em vista dessa atitude das testemunhas, Antônio Pascoal resolveu fazer a confissão do crime.
O inquérito, em vista disso, foi logo encerrado. Antônio Domingos Guimarães, apresentando ferimento penetrante no frontal direito, foi, como dissemos, recolhido já em estado comatoso à 14ª Enfermaria do Hospital da Misericórdia, onde, por volta das 6 horas da tarde, exalou o último alento. O médico que atestou o óbito deu como causa mortes hemorragia consecutiva a ferimento por arma de fogo. Antônio tinha 26 anos de idade, era português, solteiro, residente à Rua de Santo Cristo, número 5. O seu enterro será feito hoje no cemitério do Caju, a expensas da Sociedade União dos Estivadores. Então, podemos perceber que o cerne que o Sidney Chalub quer trazer é a investigação do cotidiano do dia a dia das pessoas, o que ele chamaria de história em coisas miúdas, ou também conhecido como a microhistória. A narrativa apresentada pelo Chalub vai destacar criteriosamente cada fofoca ou cada registro sobre o caso, passando tanto pelos boletins de jornais, o boletim policial e do depoimento das pessoas que presenciaram a situação, trazendo à tona diversos aspectos de desafeto, discussões e até mesmo histórico de relação entre Zé Galego e Pascoal. Muito interessante trazer uma narrativa desse parâmetro, pois traz o alento da sociedade como uma sociedade viva e ativa historicamente no que tange a construção de um imaginário popular, que pode ser trabalhado dentro de sala de aula ou também vivido pelas pessoas para compreender que somos todos agentes históricos. Como recomendação para quem tiver interesse em saber mais e por interesse de como se produz histórias, o livro Trabalho, Lar e Botequim está disponível pela editora Unicamp nas lojas da Saraiva e estante virtual. Eu sou Moscou e este foi o programa Leitura em Foco.